Na savana africana, o poder é uma moeda conquistada com sangue e mantida pelo medo. Por quase uma década, um rei governou de forma suprema, um colosso de força e brutalidade conhecido como Sekekama. Ele forjou uma dinastia, esmagou todos os seus rivais e o seu rugido era capaz de silenciar a savana. Mas a coroa que ele usava era pesada. E a traição que poria fim ao seu reinado viria do lugar que ele jamais poderia imaginar. Esta não é apenas a história de mais um leão, é a crônica de um rei. Para montar a linha do tempo definitiva deste ícone, mergulhamos durante meses em documentários, fóruns de guias locais e relatos de testemunhas. Esta é a saga da sua ascensão implacável, do seu reinado de terror e poder absoluto, e da queda trágica que selou o seu destino. Se você admira a força pura da natureza e as histórias de reis de verdade, então está no sítio certo. O que está prestes a ouvir é a história de uma lenda. Estamos em 2014, na região selvagem de Savuti Marsh, em Botsuana, uma terra de extremos, um lugar onde a vida e a morte dançam um balé diário sob um sol escaldante. Durante a estação seca, o pó domina o horizonte, o grande rio retrai-se e os animais são forçados a uma competição brutal pelos poucos recursos que restam. Neste cenário de caos, o poder estava vago. Os bandos locais eram liderados por machos que, embora fortes, não tinham a brutalidade necessária para unificar a região. A savana esperava por um rei, e ele estava a caminho. Das sombras, emergiram dois irmãos leões, nômadas à procura de um reino, Sekekama e o seu irmão, Torn Nose. Desde o início, a dinâmica de poder entre eles era clara. Torn Nose era um leão temível, mas Sekekama, ele era diferente. Era um colosso, com um corpo robusto e uma força que parecia quase mitológica. Sekekama era o alfa, o líder nato, e o seu irmão era o seu leal braço direito. Juntos, eles puseram os olhos no norte do delta do Okavango. Ali, um pequeno bando era liderado por um macho que, para os padrões de Sekekama, era insignificante. O que se seguiu não foi uma batalha, foi uma execução. Sekekama não usou estratégia. Ele simplesmente invadiu o território e, com uma violência avassaladora, aniquilou o macho alfa. Foi um ato de pura dominação. Um recado para toda a savana. Um novo poder tinha chegado. O seu irmão apenas observou. A sua ajuda não foi precisa. As duas leoas do bando renderam-se imediatamente ao novo rei. Sekekama reclamou uma delas, Satal, como sua rainha, mas a sua ambição não tinha limites. Um pequeno bando no norte não era suficiente. Os seus olhos viraram-se para o sul, para o pântano, onde existia um bando maior e mais próspero. O líder de lá também lhe parecia fraco, mas o bando tinha algo que Sekekama desejava, uma leoa chamada Matsumi. Forte e imponente, Matsumi era, na visão de Sekekama, uma rainha digna do seu poder. A decisão estava tomada. Ele não ia apenas conquistar o sul, ia tomar a sua rainha. Em mais uma demonstração de força, Sekekama invadiu o território, destronou o rei e, num ato de crueldade calculada, eliminou as crias do líder deposto para apagar qualquer vestígio do antigo regime. Ele nomeou Matsumi como a sua nova e exclusiva rainha, consolidando o seu poder sobre 2 territórios. Sekekama não uniu os bandos. Ele subjugou-os. As regras do seu novo reino eram simples: obedeça, fuja ou seja aniquilado. Ele e Torn Nose eram agora os reis indiscutíveis, com um domínio que se estendia do norte árido ao sul fértil do pântano. A ascensão estava completa. O reinado de Sekekama tinha começado. Com o pântano de Savuti sob o seu controle, Sekekama deu início a uma era de expansão sem precedentes. O seu reinado não foi pacífico, foi forjado em batalhas e mantido por uma reputação de brutalidade. Ele não era apenas um rei, era um tirano, cujo nome se tornou sinônimo de medo.
Muitas vezes é comparado a outra lenda, Scarface, do Quênia. Mas enquanto Scarface era famoso por liderar uma coligação, Sekekama era temido pela sua própria força. A sua reputação era tão avassaladora que parecia que ele não precisava de ninguém. O seu método era simples. Ele era rei e executor. Patrulhava incansavelmente as fronteiras do seu vasto território, não para evitar conflitos, mas para os provocar. Qualquer leão nômada tolo o suficiente para vaguear pelas suas terras era recebido com uma fúria que não permitia sobreviventes. Num final de tarde de 2021, enquanto bebia água no rio, um macho nômada desafiou-o. Num movimento rápido e brutal, Sekekama cravou as suas mandíbulas no pescoço do invasor, uma declaração clara de que, apesar da idade, ele ainda era o rei absoluto. Mas as maiores ameaças, muitas vezes, não vêm de fora. Vêm de dentro. Sekekama gerou muitas crias, mas a sua tolerância para com os machos jovens era nula. Assim que eles mostravam o mais pequeno sinal de desafio, eram brutalmente expulsos, ou, em alguns casos, eliminados. Um dos seus filhos, um jovem chamado Sekote, herdou o porte colossal do pai. Ele e os seus 2 irmãos, conhecidos como os príncipes, cresceram sob a sombra intimidante de Sekekama. A confiança deles cresceu e, num ato de rebelião juvenil, um dos príncipes tentou acasalar com uma leoa do harém de Sekekama. A resposta do rei foi imediata e violenta. Ele atacou o próprio filho, banindo-o juntamente com os seus irmãos, forçando-os a sobreviver por conta própria. Aqui, a história dá uma reviravolta digna de uma tragédia. Os 3 príncipes encontraram um grupo de leoas, liderado pela mesma Satal, a primeira rainha que Sekekama tinha abandonado. Parecendo movidas por um desejo de vingança, as leoas manipularam os jovens machos. Elas seduziram-nos com a promessa de acasalamento, mas com uma condição: que se mudassem para sul, para o coração do território do seu pai. A mensagem era clara: só nos terão se destronarem o vosso pai. Enquanto isso, o poder de Sekekama atingia o seu auge. A sua rainha, Matsumi, era intocável. Certa vez, um leão nômada encurralou-a, mas Sekekama, ao dar pela sua falta, voltou atrás. Ao ver o rival a tentar cortejar a sua rainha, a fúria de Sekekama explodiu. Ele não apenas derrotou o leão, ele aniquilou-o ali mesmo. Noutra ocasião, um dos seus próprios filhos cometeu o erro fatal de tentar cruzar com Matsumi. Sekekama não hesitou. Com um único golpe, partiu a espinha do filho à frente dos irmãos. Uma lição terrível sobre poder. Em 2021, uma seca severa forçou o bando de Sekekama a mover-se para um novo território, ocupado por uma coligação conhecida como os Reis do Rio, liderada por um leão chamado Makalo. O confronto foi titânico. Sekekama, com a sua força bruta, conseguiu dominar Makalo. Mas a vitória não foi fácil. Pela primeira vez, ele sofreu golpes que na sua juventude teria evitado. Ele venceu e o seu império expandiu-se, mas a um custo. Pela primeira vez, uma fissura apareceu na sua armadura de invencibilidade. E os seus outros filhos, observando à distância, perceberam algo que nunca tinham visto antes. O grande rei Sekekama estava a envelhecer. A vitória sobre Makalo foi o começo do fim. As feridas daquela batalha eram um lembrete da sua mortalidade. O leão, que antes parecia desafiar o tempo, mostrava agora sinais de fragilidade. O vasto reino que ele forjou começou a fragmentar-se, com novas coligações de leões mais jovens a testar as fronteiras. Os seus próprios filhos tornaram-se a maior ameaça. Sekoti, que tinha sido expulso anos antes, regressou com 3 dos seus irmãos. Juntos, eles formaram uma coligação com um único objetivo: tomar o trono. Eles observaram o pai, à espera do momento certo para atacar. Essa oportunidade chegou em dezembro de 2023. A notícia da sua morte chocou todos os que acompanhavam as sagas da savana.
Não foi um nômada, nem um velho rival que o derrubou. A traição veio do seu próprio sangue. Os detalhes da batalha final são brutais. Mesmo enfraquecido, Sekekama enfrentou um dos seus filhos num confronto direto e estava prestes a vencer. Mas, nesse momento, a traição concretizou-se. Os outros 3 filhos atacaram em conjunto, uma emboscada covarde contra o seu próprio pai. Dominado, o colosso da África caiu. Os ataques continuaram até que o grande leão não conseguiu mais lutar. A batalha terminou com a morte de Sekekama, encerrando uma era de poder. Ironicamente, o filho que o enfrentou diretamente também morreu no dia seguinte devido aos ferimentos, um preço sangrento pela coroa. É uma verdade cruel da natureza. Quando uma linhagem domina por demasiado tempo, abre-se caminho para sangue novo e mais forte, garantindo a sobrevivência da espécie. Até o colosso da África tem um fim. Sekekama fechou os olhos para sempre em dezembro de 2023. Ele foi imprevisível, cruel e, para o seu bando, um protetor. Construiu uma dinastia marcada por força, estratégia e traições. O seu legado não está apenas nas terras que governou, mas no sangue que corre nas veias dos seus descendentes, como o seu filho Sekoti, que herdou o trono através do parricídio. Sekekama redefiniu o que significava ser um rei-leão. Ele era uma força da natureza, o arquiteto de um império. A sua lenda ecoa por toda a África, uma lembrança de que os verdadeiros reis nunca são esquecidos. Ele foi um vilão implacável, ou um rei necessário para a dura realidade da selva? A resposta, talvez, dependa de quem conta a história. A savana agora tem novos reis, mas a sombra de Sekekama pairará sobre aquelas terras por gerações. O rugido do colosso pode ter se silenciado, mas a sua história é imortal. O que acha? A tomada de poder pelos filhos de Sekekama foi um ato de cobardia ou simplesmente a lei implacável da natureza a cumprir-se? Deixe a sua opinião nos comentários. E se quiser ver mais histórias épicas como esta, não se esqueça de subscrever o canal. Obrigado por assistir.